Seja bem-vinda, Kênia. Já vou colocar você no ar, viu, meu amor? Seja bem-vinda, Arlete. Minha guerreira, minha linda. Hoje a nossa noite vai ser muito abençoada. Cris, beijo grande. Obrigada, minhas guerreiras, minhas intercessoras, minhas lindas. Vamos só aguardar mais um momentinho para as mulheres todas se achegarem, amém? Kênia, muito obrigada. Eu já vou colocar você no ar, porque eu creio que poderosas coisas Deus vai fazer através da sua vida, viu, Kênia? Em nome de Jesus. Vamos lá ir compartilhando para ver, às vezes as mulheres estão tirando um soninho da tarde. Vai compartilhando essa live agora, para que mais mulheres possam ser abençoadas como nós seremos em nome de Jesus, amém? Carolzinha, minha linda, te amo. Que bom ter você aqui comigo hoje, com a gente. Pastora Paloma, seja bem-vinda, minha linda. Deus abençoe sua vida. Já vou colocar a nossa Kênia aí online. Linda, também te amo. Oi, minha linda, ficou de cabeça para baixo. Agora acertou. Seja bem-vinda, Kênia. Muito obrigada pelo carinho, pela disposição, né, por tirar esse tempo para a obra do Senhor. Fábio, seja bem-vinda, minha linda. Pastora Val, beijo para todas vocês. Hoje eu sei que todas nós seremos curadas de alguma forma, né, Kênia? Porque com certeza onde há a palavra de Deus, a cura, a restauração, a libertação, amém? Amém. Então, assim, antes de começar, eu gostaria, assim, de fazer uma oração. Você é linda, eu não conhecia a Kênia pessoalmente, né? Muito obrigada, pastora Paloma, por nos, né? Ela é da igreja da CBA, né? Ela é cristã, ela é psicóloga, uma mulher de Deus, ela é mãe, ela é serva, né, minha linda? Eu creio assim. Josane, seja bem-vinda. Beijo para vocês que estão chegando aí. Vai compartilhando essa live para que o maior número de mulheres possam ser curadas hoje. Fran, beijão para você. Seja muito bem-vinda. Hoje à tarde vai ser, Fala Mulheres, também. Nós estamos na nossa 5ª live de Fala Mulheres. Então, hoje nós estamos aqui com a psicóloga Kênia, ela é cristã, e hoje ela vai estar falando sobre mulheres que são abusadas, né? Tanto emocionalmente como fisicamente, né? Com seus maridos, com os relacionamentos, né? E hoje nós vamos abusar dessa psicóloga linda e abençoada, amém? Que o Espírito Santo te use poderosamente em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença. Santo Espírito de Deus, amado da nossa alma. Pai, que o Senhor tenha completa e total liberdade sobre nossas vidas. Pai, use poderosamente a Kênia para que através dos lábios dela saiam curas divinas, Senhor. Deus, águas divinas que fluem do interior do seu trono da graça, Pai. Para que nós mulheres, Pai, aquelas mulheres, meu Deus, que foram feridas, que foram agredidas, até mesmo para que nós possamos ser canal de bênção para essas mulheres, Pai. Deus, então use poderosamente, acampa seus anjos a cada lar aqui representado, Deus, que a tua mão de poder e glória esteja, Senhor, sobre essa live, no começo, meio e fim, e desde já nós paralisamos no mundo espiritual toda a tentativa das trevas armada por Satanás e seus demônios, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, e que o Senhor tenha completa, total liberdade sobre a minha vida e a vida da Kênia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Kênia? Amém. Mas assim, eu quero agradecer muito pelo seu convite, né, pela sua disposição de estar nos ajudando, porque é algo assim que muitas mulheres cristãs vivem, né?
muitas mulheres casadas, até mulheres de pastores que a gente fica sabendo, mulheres cristãs que passam por abusos, né, minha irmã? E lá em Efésios 5:25 fala assim: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela. Profundo isso, né, Kênia? Como os homens têm que demonstrar esse amor, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, imagina o amor que um homem deve ter por uma mulher, né? A nós temos que ser submissas em amor ao homem também, várias outras coisas, nós somos colunas, nós somos várias outras, né? Como está lá em Provérbios 31, como a mulher deve se portar, né, diante de um casamento. Mas nós vemos, assim, muitos homens não cumprindo esse papel. E muitas mulheres hoje emocionalmente arrebentadas de relacionamentos, até de namoros, né? E hoje, assim, isso afeta tanto as mulheres que atrapalham tanto no trabalho, nos outros relacionamentos, né, que elas terão. Se algo não for curado lá atrás, né, que não foi curado lá atrás, né, Kênia? Lá na frente vai refletir de alguma forma, não é mesmo? Então, assim, a aliança é algo profundo, é algo lá em Salmo 86 fala, né? Não, o Senhor fala, não, não, que os meus lábios proferirem, eu não modificarei. Então, quando a gente faz uma aliança com Deus, é algo muito profundo. E nós temos que honrar essa aliança. Mas tem certas situações de abusos físicos e emocionais que a gente tem que, cada caso é um caso. E hoje nós estamos aqui com a Kênia, que é uma psicóloga cristã, que vai estar nos ensinando, amém? Em relação a essas situações, como a gente deve lidar, como a gente deve fazer, amém? Então, querida Kênia, você atendeu ou assistiu a mulheres em situação de violência conjugal? Já assisti, sim. Em momentos assim, no consultório, né, enquanto eu estava atendendo, né, que no momento depois de filho, a gente dá uma certa paradinha em algumas atividades, É, mas enquanto eu estava no consultório, eu tive a oportunidade de atender, sim, sabe, pastora? E o que era mais interessante notar é que essas mulheres, elas não buscavam uma ajuda por si própria. Geralmente elas vinham encaminhadas da justiça, né? Elas levavam os problemas, né, para a justiça mediante a questão da violência doméstica. E a partir desse momento, a justiça propunha a essa mulher que procurasse uma ajuda, né, e um apoio emocional para que ela tivesse condições de ser novamente, né, que está debaixo, né, de a um. internet está caindo. Está conseguindo me ouvir? Agora no finalzinho, não. Tá. Vou falar de novo. Quando a justiça encaminhava essas mulheres, geralmente vinha com um pedido, né? Elas chegavam com esse discurso de que foram encaminhadas para que pudessem se cuidar e se tratar. Porque a mulher que Tá vive uma. caindo. Me ouve? Às vezes está cortando no final. Mas depois que que elas são encaminhadas para você, Uhum. como é que você encontra essas mulheres emocionalmente? Geralmente são mulheres que chegam com uma baixa autoestima, deprimidas, introspectivas, não conseguem nem falar direito do que elas sentem, Diante porque da dor, né? sim, é um subjugo que elas não suportam, né? E a maioria dessas mulheres, antes de chegarem a sofrer uma violência física, né, que deixa marcas e que deixa sinais visíveis, são mulheres que sofreram antes disso muita violência psicológica, né? E a violência psicológica é a mais comum e a que menos não deixa marca, não deixa vestígio, né, que seja visível aos olhos.
violência psicológica e não conseguem levar isso ou tratar disso como um sofrimento de violência também. E era muito... Entendi. Que- Pode falar. Tem muitas coisas. Essa, assim, o relacionamento, quando começa a gente sentir que realmente a mulher ela tem esse tipo de problema com o homem, começa sutilmente, devagar, né? Quais Sim. são as palavras assim que os homens começam a forma de agredir emocionalmente essas mulheres? Uma das formas Quais mais comuns é o deboche, né? O deboche sobre... começa o deboche? Sim, começam debochando. Ah, sua gorda, vai se cuidar, só sabe pilotar fogão, só serve para isso, para limpar a casa, lavar roupa. Essas coisas sutis, né? E é muito comum Uhum. também, Ana, a gente observar que esses homens são homens dominadores, que querem controlar essas mulheres, controlam a roupa que elas vão usar, se elas se arrumam e passam um batom, falam, ah, você tá ridícula, tá parecendo uma palhaça, onde você vai? Sabe, eles não suportam a autonomia dessa mulher, eles querem todo o tempo mantê-las debaixo de uma rédea, né, curta, querendo controlar, monitorar. Entendi. Nessa Você está me relação. escutando? Tô te escutando. E também existe casos que eu já presenciei como pastora, de mulheres também muito ciumentas, mulheres que são altamente ciumentas, porque esses homens acabam abusando, tendo outros relacionamentos e levando a mulher a um completo desequilíbrio, né, emocional, baixa estima, essas coisas todas, e elas começam a ficar completamente assim inseguras por amarem muito, e esses homens começam a agredir fisicamente essas mulheres. Você já pegou algum caso assim também, Kênia? As agressões que eu pude acompanhar foram agressões físicas mais leves, mas Entendi. não por conta disso menos piores, mas foram socos, empurrões, tapas, né, coisas mais sutis, né, mas que Entendi. deixam as marcas. E eu insisto em dizer, as piores marcas não são as físicas, são as marcas que se fazem na alma. Né? É verdade. Essas são as mais difíceis de serem curadas, porque geralmente quando esse relacionamento, né, doentio, esse relacionamento que faz tanto mal, que aprisiona tanto uma mulher, né, Tô levantando aqui um pouco. perde a autonomia, ela se perde no meio desse relacionamento. Entendi. E ela acaba se tornando uma pessoa. Como é que a mulher fica? Assim, além de baixa estima, ela começa a ficar isolada, ou como é que uma mulher dessa tipo assim, como lidar com uma mulher que foi agredida do seu companheiro? Como é que a gente lida com uma mulher assim, emocionalmente? Porque ela chega arrebentada, né? E esse processo de cura não é da noite para o dia, né, Kênia? É um processo, né? E como é que a gente deve lidar com essas mulheres? Como é que a gente deve abraçar? Falar o quê para umas mulheres que anos e anos sendo agredidas através de palavras, né, fisicamente, porque elas ficam assim com medo. Eu sinto assim que eu já presenciei e acompanhei pessoas, elas ficam com medo da separação, né? Ela fica com medo de perder o marido, porque eles manipulam de uma forma a mulher, eles começam a manipular, de repente, através de ameaças, né, Kênia? Eles começam com certeza a ameaçar, se você me largar, eu vou te matar, você vai perder os filhos. Eu acredito que seja por aí, que os homens começam a fazer. Então, isso, elas ficam anos passando por essas humilhações, com dores, e quando elas conseguem se libertar de um homem desse, porque a gente vê também, Kênia, que tem até pastores, logicamente, a partir do momento que há agressão física,
a gente tem que trazer, pelo menos, separação de corpos, né? Eu assim, instruo, né, as pessoas que vêm até mim, quando há agressão física, tem que ter separação imediata, porque para não acontecer coisas piores, né? Então, assim, só que a gente escuta casos de pessoas que aconselham a ficar, né? Já escutei casos, até de pastores, ministros. Eu sei que você não é pastora, mas se você é uma serva, de pessoas. Você já pegou um caso desses, tipo assim, a mulher com medo diante da palavra, mulheres com temor, né, a Deus, tadinho, porque ela fez uma aliança com Deus, e de repente se separar. E, tipo assim, você já escutou algum caso desse, Kénia? A gente, Já, né, me falou. já escutei, infelizmente, algumas coisas nesse sentido. Mas, assim, o mais importante, né? Você me fez a pergunta de como essas mulheres se comportam e de como que e eu vou te dizer, olha, é muito variável isso, porque no ser humano existe uma subjetividade. Essa subjetividade pressupõe experiências e vivências que é singular de cada um. Então, mesmo submetido a uma mesma situação, né, uma situação igual e comum, cada um vai reagir de um jeito. Mas é comum notar nessas mulheres fragilizadas pela violência conjugal que elas são mulheres assim muito fechadas. Muitas das vezes elas não gostam nem de expor que sofrem esse tipo de violência. Elas só Fico vão com vergonha. ou fazerem tomar conhecimento disso quando elas veem que já chegou numa situação extrema em que elas perderam mesmo o controle ou quando se sentem ameaçadas. E muitas mulheres se submetem a essa relação ainda doentia por conta dos filhos, por conta da dependência financeira. É muito comum a gente ver a mulher que está ainda presa a esse homem pela dependência financeira, porque ele sustenta ela, sustenta os filhos, né? E ele ainda insiste em dizer para ela, mas se você me largar, você vai viver como? Você vai viver de quê? Né? Ou eu vou tirar tudo de você, vou te deixar você sem nada. Você vai passar fome, né? É muita crueldade. Elas se tornam mulheres assim muito intimidadas, que sentem medo de expor a situação, sentem medo até mesmo de desvincular desse relacionamento. E eu vou te dizer, a maioria de nós, né, você me perguntou aí como que a gente pode receber uma mulher dessa, como que a gente pode tratar se ela vir parar, né, em nossas mãos para cuidar. Tanto minha como psicóloga, quanto você, né, e a todos os pastores e pastoras, a melhor forma de acolhimento é abraçar sem julgar, porque tudo que essa mulher precisa nesse momento, né, em que ela vai expor seu sofrimento, ela não quer ser julgada, né? A gente vê que a sociedade julga muito. Ah, mulher de malandro gosta de apanhar. Não é assim. O relacionamento não é assim. Entendeu? Então, por conta da baixa autoestima, essa mulher também ela não consegue. Ela não consegue se desligar muitas das vezes desse relacionamento, porque ela não se acha capaz de ir adiante. Entendeu? Porque foram tantos anos de palavras de maldição, palavras ruins, que ela aceitou aquilo para a vida dela. Né? Ela tomou aquilo para a vida dela. Então, o seu trabalho como psicóloga é levantar essa mulher, né, Kénia? Assim, um dos casos que eu consigo... Caiu a internet? Tá me ouvindo? Agora tô. Tem uma pergunta aqui da Patinete. Pois é, muitas pessoas julgam que às vezes até não conseguem. Isso mesmo, meninas, vão participando. E eu perdi. Vê se você consegue. Uma irmãzinha botou cada um tem uma sua história. A pastora Val falou: o amor cura. Vamos participar aí, meninas. E se você também passou por isso, não tenha vergonha, não. Fala aqui com a gente. A Kênia, ela é psicóloga, ela faz esse tipo de tratamento, ela tem um consultório, depois a gente vai pegar o endereço com ela, amém? E vamos falar, porque a cura começa no falar, amém? Então, se você tem, você pode falar, bota para fora, ou se você tem algum conhecido que passou por isso,
Fala, amém, fala do caso aqui, porque daqui a pouco a gente quer conversar com essas mulheres que já passaram, que já passou por situações assim. Eu tô conseguindo aí, Kênia, se você conseguir ler, eu É, não consegui ler, não. tá falando aqui, tá Aqui, dizendo pois é, muitas pessoas julgam que às vezes ela não consegue pedir ajuda. É, sim, acontece isso realmente, porque ela fica com medo. sim, e não só pelo medo, pela condição de se libertar disso, né? É como se, falando em termos mais simples, né, para que todo mundo compreenda, é como se ela se vê parte desse relacionamento de Tá ciência. cortando toda hora. Não existe. Essas mulheres, elas, na verdade, elas têm um sofrimento tão grande, que elas, a dor delas não deixa elas se A mover. Arlete colocou aqui, Kênia, tá caindo ali, caiu. Eu Tá escutando? continuo te ouvindo bem. Às vezes corta a sua voz. A Arlete colocou que às vezes maltratam e depois fazem chantagem emocional. É E quer verdade, dizer, continua o abuso, né? continua. É E a isso que pastora Val, temos casos que homens que passam por isso também. é É verdade. verdade. Hoje o assunto tá para a mulher, né? Mas é verdade. É, Existe o outro é lado verdade. da moeda também. Eu já presenciei, Kênia, já atendi mulheres que batem em marido. Olha, Você acredita? eu acredito. Mulheres que pá, Vindo do pá, ser humano, eu acredito ah, em você tudo. fez isso, pá. E ele fica assim. Eu já presenciei na minha frente pessoas fazendo, mulheres fazendo isso, completamente descontroladas. Eu creio assim, depois eu fiquei sabendo do histórico dela, Kênia. A pastora Paloma falou assim, tem mulheres que acreditam na mudança. Sim. Amém? Tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Não, e dos dois lados, né? Nós, mulheres cristãs, eu acredito que a gente acredita mais pela fé, mas pelo É, outro viés de mulheres que não têm o conhecimento da palavra, muitas ainda permanecem no relacionamento por acreditar de fato que o companheiro um dia vai mudar, né? E aí não tem é, nada de fé nisso, tem a submissão, né? E uma submissão errônea. Porque a gente errônea. como você disse na, né, a sua leitura inicial da palavra, a nossa submissão ao nosso marido, ela pressupõe o amor. E um É amor que isso aí. Cristo diz que é um amor como de Cristo para com a igreja. É isso aí. Porque, na verdade, a submissão nada mais é do que a mulher submeter à missão do Sim, marido, né? Então, só que muitos pegam esse versículo como se pega uma caixinha assim de, né? Pega ela e lê aqui, leu antes e depois. Submissão nada mais é do que a mulher submeter à missão do marido nessa terra, né? A missão dele, qual a missão? Eu vou estar junto, eu vou estar ali do lado dele, né? Servindo a ele, ajudando, sendo coluna. Só que muitas vezes as pessoas, né, entendem essa submissão e abusam da mulher através desse versículo, né? A Patine, né? Assim, na minha casa era o contrário. Minha mãe era tão ciumenta, tão doente de ciúme, que não enxergava nada. Não enxergava nada. Vê se me ajuda aí. não enxergava nada pela frente, pelo contrário, ela descontava nos filhos. Isso é algo muito Afeta a família toda. É muito comum. E aí que eu digo, isso é uma violência que sai do âmbito da violência conjugal para a violência doméstica. Por que a violência doméstica? Porque aí ela começa a abranger todos os membros da casa. E aí a gente vê que os filhos começam a sofrer, que todos que estão à volta começam a sofrer. E o quanto que isso gera inconscientemente na memória afetiva dessas pessoas problemas. É verdade. E É o quanto verdade. essas Lembra aquela situação? barradas. Lembra aquela situação que eu falei da mulher batendo no marido?
lembro. Aí eu fui tentar descobrir, né? A gente vai tentando saber de onde desencadeou esse problema. Ela presenciou a mãe fazendo isso com o pai. A mãe também dela batia no pai. E você vê, então, isso era normal na vida dela, né? A gente tem que bater no marido. E ela batia também. Mas A quando... sorte é que ela casou com um homem maravilhoso de Deus, entendeu? Que eles trabalharam isso, né? E com certeza mudou a história deles. Aqui a irmãzinha está falando assim: acredita na mudança, sou testemunha de um milagre nessa vida dos meus pais. Amém, minha irmã. Graças Fala a aí o Deus. testemunho pra gente, escreve aí o testemunho, porque a gente quer ser abençoado. Eu Por só isso peço alguém para que. Ô, pastora Ana, por isso que eu falo, Oh, existe a questão da subjetividade, né? Não é porque um homem que foi violento em algum momento mudou que outro vai mudar, e nem tampouco que uns que nunca mudaram não quer dizer que um não possa mudar. Isso tem uma questão de subjetividade, tem uma questão que pode ser trabalhada, principalmente, né, na psicologia. A pessoa ela tem que se dar conta de que ela precisa se tratar, de que ela precisa se cuidar, né? As pessoas muito ciumentas, por exemplo, né, que tem um ciúme fora do que é normal, um ciúme que chega a ser patológico, são pessoas que precisam identificar que elas precisam se tratar, porque isso não faz bem a elas e muito menos para aquele que está acompanhando ela como parceiro ou parceira, né? Então, assim, isso é uma questão que diz respeito à consciência de si próprio, né? Isso está doentio em mim. Né? Então, assim, em relação ao acolhimento, né, voltando a essa questão, como é importante a gente saber acolher, ouvir, entender, deixar a pessoa se abrir, falar, porque aquilo é a dor dela. É falar particular, de cada dia, né? é particular e Deixar ela falar aquele momento, foi naquele dia, ele falou aquilo. Isso que começa o processo de cura, não é? exatamente. A libertação, né, ela começa nesse momento, quando ela começa a ter ciência, né, e expor, colocar para fora aquilo que está fazendo doer, aquilo que ela carregou durante tanto tempo na vida dela. E o que ela menos precisa é de gente falando: ah, agora você tem que procurar a polícia, agora. Não, deixa ela falar. Né? Então, assim, deixa ela recobrar a autonomia da vida dela, porque às vezes a gente querendo ajudar, a gente começa a indicar caminhos. Olha, vai lá na delegacia agora, denuncia, ó, depois você. Não é assim, né? Eu pensei diferente, eu achei que deveria. Em caso, Isso aí é legal. quando você falou em caso de agressão física grave, aí é uma questão. Mas do ponto da psicologia, né, como que a gente acolhe bem uma pessoa dessa forma? Deixando ela ter autonomia. Porque o que Cortou de novo doentio? A perda da a autonomia. internet. Então, para ela voltar a tomar as próprias decisões e a ter condições de levar a vida dela, ela precisa ter autonomia. Então, o que ela menos precisa é de gente dizendo para ela: vai para lá, agora você faz isso. O que você pode fazer é orientar, mas a escolha se ela vai denunciar, se ela vai. Ela tem a mulher que é abusada, ela esconde todos porque tem vergonha, né, de falar. Sim, com certeza. Eu acho assim, no caso desse, que a mulher é abusada, ela tem que saber quem procurar também, Sim. né? A pessoa certa que vai realmente ajudar a resolver a situação. Se ela for uma mulher cristã, Ela geralmente vai buscar alguém que ela confia, tá? é, Em primeiro lugar, pode ser que ela não busque família, porque é se é, expor é o demais. que mais vão falar na cabeça, né? Ela provavelmente vai buscar uma pessoa que ela confia e que dê a ela condições dela falar da dor dela, né? E que possa de fato oferecer algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio, né? Quando a gente fala de apoio, a gente não fala em você dar, né, as respostas, dar as soluções. Fala de você dar um colo, de você dar um abraço, de você dar um ouvido, né? Deixar ela falar. E de você poder orientar, né? Quando você acolhe uma mulher Mas dessa, só no caso se ela perguntar, ou tipo assim, você deixa ela falar, abraça, acolhe,
botar tudo para fora. Porque também uma só vez falar é pouco, né? A pessoa tem, eu acredito assim, entende? Que uma só vez é pouco, né? A pessoa tem aquele assunto até ser curado, a pessoa tem que falar várias vezes aquele assunto, não é? Com certeza. Por isso que nesses casos, o mais indicado é a terapia, né? Porque na terapia ela vai trabalhar todas as condições, né, individuais e particulares dela, da vivência dela, das experiências dela, né, para que ela tenha condições de novamente ter uma vida própria, né, fora, né, desses limites, fora dessas questões que aprenderam a esse homem. E eu vou te falar muito mais do que isso. É comum que essas mulheres repitam relacionamentos abusivos. Muitas vezes, Sério, depois, sério, porque depois de passar aquilo tudo, ela vai se envolver com uma pessoa. Já aconteceu isso? muitas vezes, Meu Deus. se você for olhar dados de estudos, você vê isso. Né? Você vê que geralmente essa mulher, quando ela consegue se libertar de um relacionamento abusivo, ela novamente começa a se relacionar com o mesmo perfil de homem Entendi. abusivo. E isso é algo que não diz respeito, né, a julgamento superficial. Tem que ser tratado, porque há uma condição inconsciente Entendi. muito Cortou comum. a sua voz de novo. Enquanto isso, vou falar o que a pastora cortou a sua voz. Vou falar o que a pastora Paloma falou aqui. Até mesmo porque a gente não pode falar o que fazer. É preciso levar a caminhos de suas próprias decisões. Então, ela tem que partir dela a decisão de buscar ajuda, de se separar de uma pessoa abusiva. Então, O isso que você depende. pode fazer, enquanto pastora ou enquanto cristão, né, é orientar. Orientar é diferente de dizer o que fazer. As pessoas Com confundem. certeza. É o papel do pastor, é orientar. Só Orientação podemos orientar. é você dizer, olha, existem órgãos. Cortou de novo. Você pode orientar no seguinte: olha, existem órgãos que acompanham mulheres, centro de atendimento, que fazem esse tipo de acompanhamento com a Maria mulher. da Penha, né? Sim, até porque hoje a violência doméstica Tá cortando de. passou a ser uma questão de saúde pública, né? A partir da Lei Maria da Penha, existem vários centros de referência e de atendimento de apoio à mulher que sofre violência. Então, É verdade. quando você orienta, você sinaliza, olha, tem psicólogo que pode te acompanhar, tem a justiça que você pode ir denunciar se você quiser, você vai dando, você vai fornecendo, né, informações, mas que ela que tem que decidir qual o caminho que ela vai tomar, né? Porque ela precisa ser fortalecida na opinião dela, de escolher o Isso, que ela vai querer para ela, né? entendi. A pastora Paloma botou aqui, estamos conseguindo. Peraí. Ah, que ela. Peraí. Ela botou alguma coisa aqui. Talvez ela ache que não merece ser bem tratada. É porque, tipo assim, acaba ficando com baixa estima e a pessoa fica com o emocional tão debilitado, tão machucada, tão ferida, achando que não merece ser amada, que não merece, né, ser valorizada. E ela acaba aceitando essa situação toda, né? Ela fica tomando isso tudo para ela. E como você trata uma pessoa com baixa autoestima? Você começa a trabalhar a autoestima dela, valorizando as coisas, o que ela acha de bonito. Como é que você faz? A Cortou gente de só, novo. a gente só consegue descobrir, né, esses caminhos para fortalecer a autoestima da pessoa ouvindo a pessoa, né? A gente precisa ouvir dela como ela se sente bonita, como ela se sente valorizada, porque isso é muito relativo. Ser bonita para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra, né? A gente não pode generalizar. Entendi. Então a gente primeiro tem que ouvir essa mulher e dizer para ela assim, olha, quando é que você se sente valorizada? Né? O que você faz ou o que você já fez
para que você se sentisse bonita e valorizada, né? Uma vez eu me lembro que no consultório, logo no iniciozinho, eu atendi uma menina, né? Uma jovem, assim, mais Cortou de novo. consultório, de cabeça baixa, sabe? Muito fechadinha, assim, quase encolhida. E quando ela sentou e começou a falar do sofrimento dela, ela chorou, mas ela chorou aquele choro contido. E eu me lembro que na segunda sessão que ela foi, a gente começou a conversar um pouco mais e eu tentei extrair dela, mas qual era o prazer, o que dava satisfação a ela, né? Como ela se sentia feliz antes desse relacionamento, porque segundo ela, depois que ela entrou nesse relacionamento, ela morreu, né? A felicidade acabou, a alegria acabou, né? E fica Mas estampado na cara da mulher, né? e aí É estampado. ela começou a me falar de coisas que ela fazia, que davam prazer e alegria a ela. E que, olha, eu vou te falar como mulher, não tinha nada a ver com alegria e satisfação e que me faça sentir bonita, mas dava para ela, entendeu? Então eu Entendi. comecei a falar com ela a esse respeito, desse resgate, dessa busca que ela deveria fazer dentro dela mesmo para essas satisfações. E quando eu menos esperei, um dia ela apareceu lá no consultório da forma que eu, Kênia, acho. Que legal. Ela chegou maquiada, cheirosa. Ah, que legal. Não tem preço, né, Kélia? Nossa, não tem, mas isso não foi É. algo que eu disse a ela. Ela buscou dentro dela, ela começou a fazer as coisas que davam prazer a ela, né? Recentemente até consegui revê-la aí nos caminhos da vida e vi que, graças a Deus, ela se mantém assim, bonita, Ah, aparente. que Mas eu legal. sei que isso é um reflexo do que mudou dentro dela, porque primeiro muda dentro, para Tem depois que ser, começar de dentro, né? começa de dentro. O exercício é trazer para fora, né? Entendi. E tipo assim, Kênia, quando essas mulheres começam a ter baixa estima, você começa a trabalhar a autoestima, né? Para que ela possa se sentir mais bonita. É o que você falou. Eu comecei a trabalhar lá atrás o que ela gostava de fazer, né? E a pessoa começa a se encontrar, começa a se libertar junto com o processo terapêutico, né, Uhum. de cura emocional. E você, como uma psicóloga cristã, você também usa a palavra de Deus nesse sentido? Ou é só. É. Quando eu estou, né, num ambiente da igreja ou com pessoas que me conhecem pela igreja, aí sim. Dentro do consultório, a gente precisa se manter numa situação de É neutralidade, lógico, né, por ética, trabalho, né? Então, assim, é as lógico. pessoas que chegam até, né, que chegam no consultório, a gente não pode levar esse cunho religioso, mas é lógico, né? Se aquilo está na gente, a gente fica em espírito orando e pedindo ao Senhor para dar essa direção. Mas as pessoas que procuram, né, que me procuraram ou que procuram por conta de saber que eu sou uma cristã, é óbvio que eu faço uso das duas ferramentas, né? Porque eu tenho essas duas. Porque, tipo assim, desculpa, quando a Nada. gente trabalha, quando a gente trabalha, quando a gente faz, né, atendimento a essas pessoas, aconselhamento, qualquer tipo de que a gente vê que é emocional, a gente sempre fala que a gente tem que tratar tanto o espiritual, né, como o patológico, né? As duas coisas têm que caminhar junto para que haja a cura completa, não é mesmo, Kênia? Porque, tipo assim, porque eu creio assim, a palavra ser algo libertador, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio que as duas coisas têm que andar juntas, né? Eu vou te falar uma coisa como profissional, pastora. Quando a gente diz conhecereis a verdade, né, muitas das vezes a verdade não está revelada para nós. Muitas das vezes a verdade está no nosso inconsciente. E a gente não tem Entendi. acesso a isso pela fé, a gente só tem acesso a isso pela terapia. A gente só tem acesso a isso à medida em que a gente vai destrinchando situações, vivências emocionais,
né? Então, assim, isso é como se fosse assim, se você recebe, né, no seu gabinete pastoral uma pessoa que está com câncer ou que está com uma enfermidade grave, né, com certeza você não vai ser omissa de dizer a ela que ela, concomitante ao gabinete, também precisa procurar o médico para tratar ela com remédio, com terapias, né, que possam curá-la daquela enfermidade. E de igual modo, as questões de vivência de sofrimento psicológico, a gente também não pode achar que a fé vai curar tudo, né? Porque Não existe cura, profissional não cura. realmente não cura. Não cura. Tanto é que não cura, como eu te falei, que muitas mulheres ainda tendem a repetir comportamentos buscando novos relacionamentos com homens abusivos, né? Porque isso Porque é tanto, algo. bom, a pessoa com depressão, logicamente, ela tem que ser tratada patologicamente. E Sim, espiritualmente, amém, vai progredir mais, né? Vai ser muito mais rápido o processo de cura da pessoa, mas assim, tem que ser tratado patológico também, com né? certeza. Vamos à terceira pergunta. Quais são os primeiros sinais de um homem, né? Quais os traços psicológicos de um homem agressivo? Então, vamos lá. Isso é uma questão muito interessante, porque a própria psicologia conseguiu, né, através de estudos, traçar um perfil psicológico para esse tipo de homem que pode vir a se tornar um homem agressivo. Então, as mulheres Porque têm. ele começa, né? Sim, Porque, tipo assim, nem de repente ele sabe que é, né? exatamente, né? Então, assim, são homens dominadores, né, que querem a todo custo fazer valer as suas próprias vontades. São homens que geralmente oscilam muito o humor, sabe? Aquele tipo de homem que tá alegrinho, felizinho, de repente do nada tranca a cara e tá de mau humor. Homens que geralmente não conseguem ouvir críticas, não conseguem dialogar, né? É mesmo. São homens que têm dificuldade de dialogar, né? Que não conseguem falar sobre os seus sentimentos, né? Esses homens também geralmente são impulsivos. É aquele tipo de homem que você vê tomando atitudes que você chega a regalar o olho e fala: Meu Deus, mas o que que ele fez? O que que ele está fazendo? Né? Então, aí, para as meninas que ainda namoram, né, tomem cuidado. Se o seu É, namorado é muito controlador, se o seu namorado é daquele tipo muito ciumento, que vê problema em tudo, se implica com a sua roupa, com a forma. Porque, assim, uma coisa é você estar bem vestida, outra coisa é você estar vestida indecentemente. Né? Se o é lógico. rapaz chama a sua atenção porque você está indecente, né? Até há de se É uma considerar. coisa, é lógico. Mas se ele está te chamando a atenção e não está querendo deixar você sair de casa ou ir a certo lugar com uma roupa só porque você está bonita, presta atenção. Ele já está te dando um sinal de que Tipo ele assim, é minha, ninguém precisa ver, né? está por aí. Eu que domino, eu que mando. Entendi, entendi. E tipo assim, por que que isso é desenvolvido no homem, Kênia? Será que isso é traumas lá também que tem a ver com a criação dos pais? Ou de repente a pessoa pode acontecer do homem ser uma pessoa normal, ou de repente também ter problemas passados com mulheres e acabou desenvolvendo uma situação assim, acabou ficando assim? Pode acontecer? Pode. Como eu falei anteriormente, existem várias formas, né? Pode ser pela criação, né? Homens que vieram de lares agressivos podem sim ser agressivos em consequência da criação que tiveram. Pode o contrário, homens que foram agredidos mudarem de posição e passam a agredir, né? Porque ele quer fazer valer o direito dele de poder sobre o mais fraco, né? E geralmente o homem agressivo ele busca vítima vulnerável, ele busca aquela mulher que geralmente, sabe, ele consegue identificar de cara que ela é aquela mulher que vai ser submissa, que não vai. Porque tem esse perfil de mulher, né, que gosta que o homem domine, que goste que o homem É, controle. Então ele é. busca De repente exatamente essa é a coisa. linguagem de amor dela, ela vai se sentir amada assim.
E tipo Exatamente. assim, tá vendo? Ele me ama. Ah, ele me trata assim porque eu sou dele, porque ele me... E é uma coisa totalmente diferente Confundem do amor amor, com né? posse, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, com esse sentido. Um relacionamento amoroso, A pastora Val botou aqui, às vezes os homens são também muito feridos, né? sim, sim. E é um reflexo. Quem é ferido, fere, né? Então, assim, quem está sobre um jugo muito pesado, né, no seu lar, na sua criação, assistiu muita violência, pode ser que venha a repetir esse tipo de comportamento, né? Mas entra de novo aí a questão da subjetividade. Tem aquele que vai olhar para isso tudo e vai falar: de jeito nenhum eu quero isso para minha Eu vida. também não quero isso, minha família passou por isso e eu não vou ser assim como o meu pai foi com a minha mãe. E isso aí, cada caso é um caso, né, Kênia? Assim, Os- quando a pessoa me pede uma orientação, Kenny, eu queria uma orientação profissional a respeito de um fato que está acontecendo com o meu filho ou com o meu casamento e tudo mais. Eu gosto sempre de falar, peraí, vou te ligar, ou então me liga. Porque cada um tem a sua vivência, né? Você não pode dizer, não é uma receitinha de bolo. Psicologia não é uma ciência exata, psicologia é uma ciência humana. Cada caso é um caso. E eu creio assim, como psicóloga, é, e você não pode generalizar, porque todas as mulheres, conforme a gente começou a falar, tem homens que acabam agredindo mulheres porque elas são tão loucas. Não, tipo assim, não tô achando que é certo isso. Veja bem. Se eu tô falando assim, tem casos que homens ficam tão loucos com certas mulheres também, que são desequilibradas, ciumentas, que tem esse tipo de problema, que o cara fica descontrolado também, não tem? Claro que tem. Né? Que mulheres que provocam, que, tipo assim, você falou da roupa, que elas vão lá e abusam, ficam possuídas, assim, né? E acabam acarretando problemas. Existem esses casos também. Existe, como também existe casos de homens que são controladores, já é nato, né? Que são pessoas que são dominadores e que realmente o intuito dele é de posse e acabam agredindo. Eu estava lendo um relato que uma mulher, ela estava no restaurante com um filhinho de colo e eles discutiram, o marido discutiram ali, feio, mas acabaram de comer. Ele pegou a mulher, levou ela para um canto, um escuro, e tinha pessoas passando. Ele espancou ela, a criança caiu no chão e ele continuou espancando a mulher. E as pessoas vendo não faziam nada, né? E a criança também se machucou. E ele pegou, levou ainda para um hospital particular, falando: olha, cuidado com o que você vai falar. Fora da cidade, não na cidade dele, pegou, porque ela ficou toda arrebentada e machucou a criança também. Uhum. E para o outro hospital, para não ficarem sabendo do caso deles. Olha só, ou chega um nível de loucura de um homem desse, né? Que tem coragem com a criança no colo, chorando, né? E a mãe tentando defender a criança. E você vê um nível de loucura, de psicose, a É, gente não consegue compreender uma pessoa, porque, tipo assim, ele acabou de comer, então, assim, a raiva, a ira, ele já tinha amenizado, né? Mas ele ficou trabalhando aquele ódio dentro dele, aquela raiva dentro dele, e levou, depois que saiu, acredito que levou meia hora, 40 minutos para acabarem de almoçar, levou ela, espancou ela na frente da criança, né? Eu falei, meu Deus, que mundo é esse, né? Esse homem realmente é uma coisa assim. Tomara que ele esteja preso, né? Pago por isso, porque é um caso que realmente imagina o psicológico dessa mulher. E não só dela, criança. sem Mesmo dúvida. que seja criança de colo, isso amanhã mais tarde vai influenciar essa criança. Essa criança vai ter esse trauma, essa criança vai ter que ter problema, vai ter que ser tratada psicologicamente, porque, né, minha irmã? Mas eu vou Porque te realmente é uma.
o homem que chega a esse nível de agressão, ele com certeza, antes de chegar nesse nível, ele já essa mulher já vivenciou níveis de agressão menores. Pior, Isso menores. só vai aumentando, e esse relacionamento doentio faz com que a mulher ainda ache que isso é normal, né? Ela não Meu expõe, ela Deus. não se liberta, porque ela acaba achando que isso é normal, como a gente falou agora há pouco. Tem mulheres que acham maravilhoso o cara controlador, o cara ciumento, porque se sentem amadas assim. Né? Então, É. isso daí diz respeito muito, né, a esse lugar que essa mulher está ocupando nessa relação, né? E para esse homem chegar a esse nível de agressão, com certeza ela viveu níveis mais baixos, só que não identificou, É não um psicopata, é o que a Arlete está falando aí, é um psicopata um homem que faz isso, né? É um é psicopata. muito difícil E você. tem cura, e tem cura. E, tipo assim, você já viu homens sendo curados? Só é Homens possível agressivos? quando Por ele. Deus, pela É, eu conversão. acredito que primeiro com Deus, mas É, quando esse homem se dá conta de que ele está doente emocionalmente, quando ele cai na real, né? Porque tem uma questão muito interessante. Ninguém se trata por indicação de ninguém. Não adianta você chegar para ele e falar, fulano vai se tratar porque você está doente. Ele precisa se dar conta de que ele precisa se tratar. Ele precisa. Quando esse entendi. homem é capaz. Cortou aí de novo. Cortou Quando aí o de homem novo. consegue me ouvir? Agora tô. Eu entendi. Quando o homem se dá Ele, conta que ele está doente emocionalmente, que ele está inadequado e ele busca um tratamento, aí sim eu acredito que ele possa se curar e se libertar desse instinto agressivo que ele é. faz explodir a todo momento. A Paty botou aqui, no começo do meu casamento foi muito difícil, pois repetia a mesma fala, as atitudes que ela fazia, estava repetindo história, mas busquei ajuda para mudar a história. Glória a Deus por isso, Paty. Bom, Glória a Deus por isso. Repetiu o que a minha mãe fazia. Então, tipo assim, é um processo de cura. Ainda bem que foi curada, né? Porque você com certeza buscou ajuda. com E certeza. nós temos que buscar ajuda sempre, porque a gente é aquele negócio. Nós pecamos, estou falando das mulheres cristãs, tanto o homem quanto a mulher que escuta, que realmente é cristão, que escuta a palavra de Deus, ela sabe onde peca, ela sabe onde que erra, ela sabe onde que é o seu gigante, onde que é o seu descontrole, né? Tanto o homem quanto a mulher. E cabe a cada um de nós, por isso, assim, o slogan da nossa igreja fala construindo um templo interior. Porque primeiro nós temos que ser tratados por dentro. Nós temos que tratar o nosso interior para que nós possamos resplandecer a glória de Deus. Amém? Então, o processo cristão começa aqui dentro. Eu sei onde que é o meu gigante. Você sabe onde que é o seu gigante, onde você peca. Né? A gente sabe onde que a gente tem que ser tratado. Mas só que muitas vezes a gente esconde debaixo da poeira ali do tapete, a gente vai guardando, né? Ah, um dia eu mudo, um dia eu vou parar de falar assim, vou parar de agir assim. Eu sei que é errado, eu não posso fazer isso. Mas a gente vai, tanto o homem quanto a mulher. Eu tô falando dos dois. A gente sabe onde que a gente tem que buscar ajuda, onde que a gente. Enquanto a gente esconder isso, é onde a gente. Tipo assim, se um homem é dominador, se a gente sabe que a gente tem que buscar ajuda. E tá aí os psicólogos para isso, né? A gente tem que realmente. Hoje, o trabalho do psicólogo é tratar nesse sentido emocional, o interior da pessoa, a mente da pessoa. Porque, tipo assim, às vezes nós somos doentes e não sabemos, Sem dúvida. né? Pastora Val botou assim, creio que Deus transforma sucata em ouro. Com certeza. Puro, ouro puro. Porém, precisamos de ajuda espiritual e emocional. Então, isso tem que andar junto. O espiritual, o patológico tem que estar andando junto. A gente tem que buscar ajuda quando a gente vê que a gente não consegue, seja com uma pessoa que é dependente, uma pessoa que essa é uma pessoa dependente, né? Ela é uma dependente, que precisa ser curada. Às vezes,
seja na droga, não é só na droga não, gente, não é bebida só não. De repente a pessoa é compulsiva, não tem controle, não, ela não tem, não coloca o fruto do espírito em prática, né? Então a pessoa é agressiva, ela é explosiva, né? Ela não consegue se conter, ela, né, grita, não sabe conversar, ter um diálogo. Então isso é uma doença que precisa ser curada, que precisa ser tratada. E aí nós temos só 5 minutos, Kênia, e eu queria saber onde que é o seu consultório. Então, atualmente eu não estou com consultório, tá? Meu consultório tem sido meu telefone. Ah, Muitas que pessoas, legal! Muita gente está trabalhando assim agora, muitas né? Fica no telefone. né? Desde que eu tive meu filho e tudo mais, eu dei uma suspendida, né, nessa parte do consultório, mas ultimamente tenho atendido bastante pessoas, né? Tenho deixado meu telefone disponível e nem só, mais é voluntário mesmo, sabe? De coração, porque eu tenho entendido nesses dias o quanto as pessoas estão necessitadas de serem ouvidas, Muito, né? muito. E eu vou te falar, Ana Cláudia, uma coisa, uma diferença que o psicólogo tem de todos os outros ouvintes, né? Porque um pastor é um bom ouvinte, um amigo é um bom ouvinte, mas o psicólogo ele tem uma escuta qualificada, ele tem uma escuta diferenciada, né? Porque o psicólogo exatamente quais links daquela fala, do que ele está ouvindo, faz sentido na existência daquela pessoa, né? Então, isso faz toda a diferença. A forma com que a gente escuta é uma forma diferente, né? Então, é importante, sim, buscar ajuda psicológica, emocional, Com buscar um certeza. profissional, né? É importantíssimo. Tanto quanto você procura um médico quando está com uma doença física, é importante também procurar um psicólogo quando você está com alguma doença de Com ordem certeza. psicológica, né? Mas, gente, eu tenho um contato aqui da Kênia. Se vocês precisarem, é só entrar em contato comigo. O meu telefone é 997-323610. A gente não sabe a dimensão. Depois que a gente encerrar isso aqui, a live vai continuar. Então, tipo assim, muitas pessoas vão estar escutando essa live, amém? Que muitas pessoas que eu convidei não puderam estar presentes devido ao horário. Então, eu creio assim que muitas pessoas vão ficar lá na nossa página e muitas pessoas vão ver essa live. E se vocês quiserem de uma oração, ou se vocês precisarem de uma psicóloga, vocês podem entrar em contato comigo, amém? Que a gente vai estar encaminhando vocês, a gente vai estar orando, a gente está aqui como servas do Deus Altíssimo para abençoar, para glorificar o nome do Senhor, para engrandecer o nome dele, porque nós cremos no processo de cura, porque é algo que pode ser curado, é algo que pode ser tratado. Você, mulher que foi, assim, foi machucada só emocionalmente também, que precisa expor isso, e que essa ferida está aí te remoendo, liga para mim, conversa comigo. Nós temos a Arlete e a Cris aqui, que são nossas intercessoras. Você pode entrar em contato com elas também na live. Coloca o seu telefone que a gente vai estar entrando em contato com você, amém? Porque eu creio, assim, que Deus faz maravilhas. E creio, assim, que Deus vai te usar poderosamente, Kênia. Muito obrigada pela tua presença. Eu só vou encerrar, falta 2 minutos. Pai, em nome de Jesus, eu quero engrandecer, Pai, porque Tu és poderoso, Tu és grandioso, Tu és majestoso, Pai. Muito obrigada por esse momento, por esse aprendizado, pela vida da Kênia. Que o Senhor continue ajudando e abençoando ela poderosamente, que a Tua mão de poder e glória esteja sobre a casa dela, sobre os filhos, sobre o marido. Oh Deus, em nome de Jesus, que o acampado dos seus anjos estejam ao redor dela, dando sabedoria, ó Deus, como profissional, como servo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, e que através dessa live nós possamos assim alcançar mulheres e que possamos ser canal de bênção para essas mulheres, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dá ordem aos seus anjos a favor dessas mulheres que têm sido machucadas, feridas, Pai. Ó Deus, envia-nos a nós, Pai, para que nós possamos ser canal de bênção para elas, Pai. Para que vidas sejam curadas através do seu santo nome, através do teu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Falta 1 minuto. Glória a Deus. Muito. A live vai ficar no ar